Boa tarde, vamos começar a nossa live de hoje. Só para lembrar vocês que toda terça-feira, meio-dia, nós teremos a nossa live. Então, toda terça-feira, já anota aí, já deixa separadinho, não sei se é o horário de almoço de vocês, pra gente já ir conversando nesse momento. Hoje eu escolhi falar sobre os procedimentos capilares. Por quê? Eu já falei de dois temas bem importantes, que foram quedas capilares e calvície. E a gente sabe que a gente pode aliar esses procedimentos capilares para realizar os tratamentos. Então, seja os tratamentos aí para queda, para irritação de couro cabeludo, para estímulo de crescimento. Então, são mais um aliado, são um adjuvante, na verdade, do tratamento. E eu queria, antes disso, deixar bem claro aqui que quando a gente fala em procedimento capilar, a gente não trabalha só com procedimento capilar, não vende só um procedimento capilar. Tudo é sempre em conjunto. O procedimento capilar, ele é mais um adjuvante, ele é um aliado que vai potencializar ali o seu tratamento, mas a base do tratamento é aquilo que vai ser feito todos os dias, diariamente, geralmente quando é para tratamento de queda, estímulo de crescimento ou disfunção de couro cabeludo, seja inflamação, a gente tem um tratamento para fazer em casa, diariamente. A gente olha exames, faz essa regulação, faz estímulo aí, faz um cuidado com suplementação. Então, tudo isso aí é a base. A gente precisa fazer a base. Nenhum procedimento ele é vendido sozinho. A gente não pode só acreditar que os procedimentos capilares vão fazer milagre, que basta fazer um procedimento de vez em quando que vai estar tudo resolvido, vai ser o fim da queda capilar, vai ser o estímulo de crescimento eterno, sem precisar fazer mais nada, e não é isso. Quando a gente fala também de couro cabeludo e de tratamento capilar, a gente fala também de cuidar da saúde, de fazer tem toda uma rotina, tem toda uma mudança de hábitos e cuidados que a gente precisa ajudar para potencializar. Na verdade, essa é a base do tratamento, né? O procedimento ele vem mais como um potencializador mesmo. Então, queria que vocês participassem, quem estiver aqui comigo pode participar, pode mandar sua dúvida, sua pergunta. Se eu não falar aqui sobre algum procedimento, deixa aí a dúvida que no final, se eu souber responder também, eu vou responder com o maior prazer. Se for depois da live, me deixa a pergunta aí embaixo que eu também vou responder. Para iniciar, eu quero falar, na verdade, nem é de um procedimento, é de um exame que eu acho muito importante, que é a tricoscopia. Esse exame é muito importante de ser realizado para a gente conseguir diagnosticar. Ele é a base aí de qualquer tratamento. Para mim, ele faz parte já do tratamento, porque quando a gente pensa em tratamento, a gente tem que pensar em diagnóstico. Então, um diagnóstico bem feito, bem dado, ele já é a base, ele já faz parte do tratamento. E a gente usa o tricoscópio. Hoje, os procedimentos aqui que eu vou falando, eu quero mostrar para vocês, sabe? Quero mostrar o que a gente usa. Nesse caso, a gente vai usar o tricoscópio para realizar esse exame que é a tricoscopia. É esse equipamento assim, ó, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele é como se fosse um microscópio, tem a função de ampliar a imagem do nosso couro cabeludo. Então, ele é um equipamento que tem ali uma câmera de aumento, uma lentezinha, e a gente coloca no couro cabeludo, assim, encosta mesmo essa câmera no couro cabeludo, e a gente conecta, aqui no meu caso, eu conecto essa câmera no computador. Então, através do computador, eu consigo ver essa imagem que vai gerando ali no momento e o paciente também vai vendo junto comigo. Então, juntos a gente vai ali, eu vou explicando, vou vendo o que está acontecendo. A gente consegue observar ali se está tendo algum afinamento de fio, se está tendo alguma inflamação na região, se está tendo espaçamento maior ali, a diminuição de densidade da região. Se o paciente tem alguma coceira, irritação, a gente observa se tem inflamação nessa região, se ela está aparente ou se não, se está mais profunda. A gente consegue observar descamação, nesse caso, de dermatite seborreica, de caspa, ou de psoríase, ou de ressecamento de couro cabeludo. Observar e fazer essa diferenciação. Por isso é tão importante esse tricoscópio aqui, ó. Então é um equipamento bem simples que a gente liga no computador e consegue, através disso, coloca aqui bem pertinho, checar as imagens. Não dói, não esquenta, é apenas uma câmera, ele sai só uma luz quando tá ligado. Então, nesse encostar, a gente já consegue ali fazer todo esse acompanhamento, sabe, de couro cabeludo. Então, eu acho extremamente importante, é um exame extremamente importante.
Vocês que estão aqui comigo, vocês já fizeram a tricoscopia alguma vez? Já fez o exame? Já notou alguma alteração de couro cabeludo através desse exame? Então a gente usa mesmo ele para fazer esse diagnóstico. É uma base, acho bem importante ao iniciar um tratamento ter esse diagnóstico confirmado por uma tricoscopia. É extremamente importante. O aumento que a gente consegue nele é um aumento de 50 vezes. Ele consegue chegar a 200 vezes de aumento. Só que eu geralmente uso 50 vezes, já é o suficiente para a gente ter uma imagem ampliada, que a gente consiga fazer uma análise. Essa análise ela pode ser feita tanto de fio, de haste, quanto de couro cabeludo mesmo. Então, eu consigo ver as imagens e o paciente também consegue ver a imagem, os dois. E ao mesmo tempo eu consigo fazer essa explicação. Então, a gente consegue ver descamação, irritação, diferença de descamação, afinamento de fio. Muitas vezes, ele é muito necessário para aqueles casos iniciais de calvície. Então, a pessoa não sabe que tem calvície, principalmente em casos de mulheres, em que geralmente ela demora muito mais a ver que tem calvície que os homens, demora bastante, porque é um afinamento que vai acontecendo muito lento, e às vezes ela é bem jovem e não percebe que está perdendo fio e que aqueles fios não estão nascendo. Porque todo mundo passa por queda e é normal a gente ter queda. Só que quando essa queda, quando a pessoa tem uma calvície, tem uma predisposição, o fio cai e ele nasce um pouquinho mais fino. E esse pouquinho mais fino é muito pouquinho mais fino. Que no tricoscópio a gente consegue ver essa diferença de espessura e esse afinamento. Mesmo que sutil, já dá para ver um início. E outra coisa que a gente consegue observar é o espaçamento dos fios. Quando tá caindo o fio ali, ele não tá sendo reposto no lugar, a gente consegue também ver essas aberturas vazias, ver já uma diminuição ali por esse aumento da densidade, regiões que tinham mais fios tá bem raleando. Então, mesmo que no início a gente consegue já ver, já olhar, já ter essa noção, já fazer esse diagnóstico. Por isso é bem importante. A gente observa tanto essa espessura quanto a diminuição de densidade da região, alguma irritação específica, alguma inflamação, doenças cicatriciais, que são doenças que levam à morte do folículo piloso. Existem várias doenças que o folículo piloso, que é a nossa fábrica ali do fio, ele morre. Então gera uma inflamação local antes dessa morte, depois ele morre. E nesse morrer ele se fecha, então a gente não consegue observar ali mais nenhuma abertura. A pele fica lisa. Então, na tricoscopia, a gente consegue observar essa perda de folículo na região. E se for a olho nu, quando é um caso leve, inicial, e geralmente as cicatriciais, elas começam leve, não começa agressiva, ela começa numa pequena área. E isso, a olho nu, a gente não consegue observar, mas no tricoscópio a gente consegue observar muito bem. Alguém já fez aqui a tricoscopia? Comenta pra mim aí se fez o uso, se gostou, se entendeu quando fez esse exame. Então, é um exame bem útil. Agora, eu vou começar a falar sobre uma técnica que eu gosto bastante. Não é só que eu gosto, é uma técnica muito estudada há muitos anos. É uma técnica que vem sendo realizada há diversos anos, Então tem muito artigo científico comprovando a sua eficácia, a sua eficácia mesmo. Ela é bem comprovada, muito útil nos casos de tratamento para crescimento de fio. Então eu vou mostrar para vocês também, o microagulhamento é essa caneta que a gente usa para realizar essa técnica. Então essa daqui é uma caneta de microagulhamento, não sei se vocês todos já conheciam, mas a gente usa um cartucho, que ele tá fechado, porque a gente usa ele, então ele vem embalado, né, ele é estéril, a gente não reutiliza esse cartucho. Então, quando a gente vai realizar essa técnica de microagulhamento capilar, nós não reutilizamos. Então, você pega um cartucho novo, abre para o paciente, terminou, isso aqui vai pro lixo e a gente faz a higienização da caneta. Toda vez tem uma troca. Eu não vou abrir esse daqui, mas ele é um cartucho, tem microagulhas, nesse caso aqui tem 36 microagulhas, muito fininho e de um tamanhozinho assim bem fininho mesmo. Pra vocês terem noção, a gente faz um microagulhamento geralmente a 0,5 milímetro, então é bem superficial. Então qual que é a função desse microagulhamento?
Ele é um procedimento injetável que é minimamente invasivo. Por quê? Porque é muito superficial, ele não chega muito lá no fundo, ele não faz uma injúria muito grande, não lesiona muito o tecido intensamente, é algo bem superficial, bem leve. Só que qual que é a função, né? Esse tecido lesionado, ele vai gerar ali na região uma inflamação. Toda lesão gera uma inflamação na região. E essa inflamação gerada pelo microagulhamento é uma inflamação que vai ser controlada. Então, uma pequena inflamação, toda pequena inflamação, ela vai gerar uma cascata. Uma cascata aí de etapas, e essas etapas, elas serão muito importantes e vão desencadear muitos fatores ali, como fatores de crescimento, vai aumentar a oxigenação da região, vai aumentar vai fazer uma vasodilatação, que é aumentar a circulação ali daquela área, aumentar a produção de vasos sanguíneos, os capilares, aumenta a quantidade de capilar ali da área, então por isso aumenta a oxigenação. E se aumenta a oxigenação, consequentemente aumenta a quantidade de nutriente. Então é uma região que ela vai ficar com mais nutriente, vai ser mais favorecida tanto de nutriente quanto de oxigênio, quanto da liberação de alguns fatores de crescimento. Fatores de crescimento são moléculazinhas que a gente, como é que eu vou explicar? A gente tem as células e tem a conexão entre essas células. Para essas células se conectar, existem alguns fatores de crescimento que promovem essa conexão entre as células, né? Então, esses fatores são chamados fatores de crescimento. Então, existem diversos tipos de fatores de crescimento, que são substâncias mesmo, produzidas pelo nosso próprio organismo, ali pelas plaquetas, e elas que vão ser responsáveis por montar esse ambiente, essa base, cuidar desse processo de cicatrização ali da região. Quando a gente fala em processo de cicatrização, você pode estar pensando, né, o que tem a ver com folículo piloso? Mas tem tudo a ver, porque quando você faz uma injúria, que no caso será uma injúria no couro cabeludo, esse folículo, ele está ligado ali, ele está conectado na nossa pele, nessa base que é a nossa pele. Então, ao fazer uma injúria nessa pele, todos os fatores que promovem ali a cicatrização, a melhoria da região, um estímulo de colágeno. Esse microagulhamento também, a gente sabe que ele faz um estímulo de colágeno na região, faz parte desse processo aí de cicatrização. Tem a formação desse colágeno. E a formação do colágeno, ela é muito importante ali para dar a base. O nosso folículo piloso, ele está inserido numa base, que é a base da derme, que está aqui, grudada, faz parte da nossa pele, é uma camada da nossa pele. Então, se a gente melhora, faz uma sustentação melhor para esse folículo piloso, ele vai estar mais sustentado para poder estar fortalecido. Faz parte do processo de fortalecimento ali do folículo. Ele vai ter uma base melhor, ele vai ter uma oxigenação melhor, ele vai estar mais fixado. Então, o microagulhamento, ele é capaz disso. Ele é capaz de estabilizar essa base, é capaz de liberar fatores de crescimento, é capaz de aumentar a oxigenação da região, aumentando a presença de capilares, vasos sanguíneos mesmo, que são aumentados nessa região. Tem umas células também, que está ligada no nosso folículo piloso, que chama células da Bugge, que são células tronco. O que são células tronco? São células que não têm nenhuma diferenciação e que elas vão ser chamadas ali no momento de produzir um fio, elas precisam ser chamadas para diferenciar nas células, que são os queratinócitos que vão produzir a queratina, que é a maior parte do nosso fio, ela tem queratina. Então, para produzir o fio, precisa ir lá nessas células tronco e ativar elas. E o microagulhamento, ele tem esse poder. Ele tem o poder de ir lá nessa célulazinha tronco, promover o estímulo delas, fazer essa diferenciação, essa proliferação, melhorar essa comunicação celular da região e assim aumentar essa produção do fio. Outra função muito bacana também que o microagulhamento faz, esse está específico para as pessoas que têm calvície. Então, a gente sabe hoje, né, através dos estudos, que as pessoas que têm calvície, devido à ação hormonal na região, tem aquela sensibilidade, a ação da DHT na região, que promove aquele afinamento do fio. E a gente sabe que quando esse DHT ele se liga lá na região do folículo piloso, acontece um bloqueio de uma via
uma via específica de sinalização, que é justamente essa via que vai conectar a produção dessas células tronco até o estímulo e a diferenciação dessas células, para ela se tornar ativa e produzir ali queratina, para então essa queratina produzir o fio. E a gente sabe que quem tem calvície tem esse processo que chama via Wnt. Essa via Wnt, ela está mais bloqueada, ela não está trabalhando da maneira correta, tem um bloqueio nessa via. Por isso, tem essa alteração na produção do fio. Tem produzido uma região ali inflamatória, que não tem um estímulo correto, que tem uma alteração desse ciclo capilar de crescimento do fio. Então, o que microagulhamento faz é ativar essa via. Ela deixa de ficar bloqueada e se torna ativa. Então, isso faz com que o microagulhamento ele seja uma técnica muito, muito utilizada para os pacientes que têm calvície, com muito resultado, porque ela ativa novamente essa via. Então, quer dizer que esse ciclo capilar ele se torna mais ativo, ele se torna mais correto. O que a gente quer no tratamento? Tornar o ciclo capilar normal novamente, aumentar a fase de crescimento do fio e diminuir a fase de queda do fio. Então, ativando essa via é algo importante para a gente normalizar esse ciclo capilar do fio que está alterado nesses pacientes. Então, é muito usado o microagulhamento nos pacientes que têm a calvície. Outra coisa que está alterada também, muito ligada à calvície, é a questão dessa base, que eu falei agora, que é do estímulo de colágeno, porque nos pacientes que também têm calvície, sabe-se que essa base, que é onde o fio ele se interliga ali na pele, as camadinhas da pele, ela não está muito bem estruturada. Tem-se um déficit ali, tanto de produção de colágeno, que serve para fortalecer, formar uma base melhor, mais irrigada nessa região. Esses pacientes têm esse comprometimento. Tem até um estudo que surgiu bem recente, no final do ano passado, que comprova isso, que os pacientes que têm calvície, eles têm uma base de pele, que é como se fosse a nossa pele, tá ligado ali o folículo, na camada da derme, que é uma camada um pouquinho mais profunda, sem ser essa parte que tá aqui de fora. Os pacientes, eles têm uma desregulação nessa camada. É uma camada que ela está mais frágil, que às vezes ela está mais estreita. Então, com microagulhamento a gente consegue fazer um ativo, a estimular, fazer uma atividade maior aí nessa região. Então, até agora, eu falei sobre o microagulhamento, sobre o ato de microagulhar a pele, somente. Mas além dele microagulhar, fazer esses furinhos, deixa eu mostrar aqui novamente para quem não viu, essa é a caneta aqui do microagulhamento. E esse aqui é o nosso cartucho, que a gente conecta aqui, conecta os dois e usa para realizar a técnica. Então, o microagulhamento, além dele microagulhar a região e formar canais, porque ele microagulha e forma alguns canais, que são agulhinhas que entram e saem da pele e vão ficar ali alguns buraquinhos, alguns canais, que a gente chama. Então, através desses canais, a gente utiliza uma outra técnica, que é chamada de drug delivery. O que é isso? A gente consegue entregar alguns ativos, alguns medicamentos que são necessários ali para essa região, através desses canais, desses furinhos. Então, é uma técnica que a gente consegue fazer duas coisas. Além só do ato de microagulhar, a gente já tem todo aquele resultado, a gente tem toda aquela mudança estrutural ali, que eu expliquei para vocês. E além disso, através desses microcanais, vai ficar os furinhos e a gente vem e consegue fazer o drug delivery, que é pegar ali os ativos concentrados, estéreis também, eles devem ser aplicados de um modo estéril, né? Dose única, você abre, aplica e já, se sobrou, joga fora. Nada reutilizado, nada de guardar, nada de um para todo mundo, é tudo estéril, para evitar justamente a infecção local, já que é formada ali microcanais. Então tá perfuradinho, a gente vem e coloca com a seringa ali na região e esse ativo ele vai penetrar ali e vai chegar bem perto ali da região onde que tá ali o folículo piloso. Então é um estímulo bem local, né? A gente vai bem na região, que é a região ali que tá precisando desse estímulo maior, e faz ali esse estímulo através desse microagulhamento. É uma técnica muito utilizada, extremamente comprovada e que tem uma eficácia, uma segurança muito grande. Uma técnica muito boa, a gente consegue muito resultado com ela. Agora deixa eu explicar sobre
o tempo, né, do microagulhamento. Com essa técnica, o paciente, ele vai estar fazendo tratamento em casa e a gente vai usar essa técnica como algo a mais, como um incremento do tratamento, né, um coadjuvante ali. E ela deve ser realizada mensalmente. Entre 20 e 30 dias a gente consegue realizar o procedimento. A cada 20 e 30 dias pode ser realizado. Por quê? Porque, como eu expliquei, ela gera uma inflamação local e precisa, depois dessa inflamação, tem algumas etapas para reestruturar toda essa pele, para acontecer todo o fechamento desse canal, a reestruturação, aquele estímulo de colágeno, e tudo isso aí dura em torno desses 20 dias para acontecer, para que essa pele ela fique nova novamente, esteja apta, esteja pronta para receber um novo procedimento. A gente não pode fazer procedimento toda semana lesionar, porque aí a gente vai causar uma inflamação que não vai ser controlada. A ideia do procedimento é fazer algo que faça um estímulo a mais, gerando uma inflamação controlada. Se a gente faz muito estímulo, essa inflamação ela deixa de ser controlada, ela se torna descontrolada, e o descontrole de inflamação gera queda capilar, gera irritação. Muita gente vem justamente porque está com inflamação de couro cabeludo. Se a gente usar muito a técnica, fazer muito estímulo, vai ter uma inflamação aumentada na região. Por isso eu sempre marco para os pacientes 25 e 30 dias para utilizar essa técnica. Claro que você vir fazer uma vez só a técnica, não vai ter um resultado que você queria. Tudo vai fazer parte dentro do tratamento, né? A gente vai ter a base, que é o tratamento em casa, vai usar essa técnica como um coadjuvante. Então você faz a técnica em algumas sessões para a gente conseguir ver um resultado melhor, para ela fazer um estímulo realmente ali de colágeno, para fazer uma liberação maior de fatores de crescimento e dar mais poder para esse tratamento, dar mais força, a gente ter um resultado melhor, um resultado mais rápido. Essa é a ideia desse procedimento, é aliar. Então a gente sempre analisa, vê quantas sessões seriam ideais para auxiliar, para dar mais essa força, porque não é só uma vez que você faz e já acontece tudo isso. Acontece tudo isso, mas a gente precisa de uma sequência para poder realmente ter um resultado aí melhor, garantir um maior resultado mesmo no tratamento. Vocês têm alguma dúvida com relação ao microagulhamento? Queria saber se tem alguém de vocês que já fez o microagulhamento capilar, se faz, se tem alguma curiosidade, algo que não tinha perguntado ainda. Deixa eu mostrar de novo aqui, que tem algumas pessoas diferentes aqui. Essa aqui é a caneta que a gente usa para fazer o microagulhamento e esse aqui é o cartucho. E a gente encaixa os dois e vai no couro cabeludo e vai microagulhando ali a região. Tem uma profundidade certa, a gente consegue com a caneta controlar essa profundidade que vai essa agulha. Não vai sair sangue. Eu sei que muita gente tem medo da questão da dor, mas não vou falar que não é nenhuma dor, porque tem pacientes que sentem um pouquinho mais, mas tem pacientes que não sentem nada. Então, dor é muito relativo, mas não é algo que dói, não é um procedimento muito dolorido. Ele é bem superficial, como eu falei, não tem sangramento, então não vai ser agulhas que vai furar e que vai ficar sangrando, não. É muito superficial, muito leve. Então a ideia justamente é uma injúria controlada. Precisa ser algo superficial, algo leve, porque a técnica ela já tem a sua função quando ela já é superficial mesmo, não tem necessidade de... Eu lembro que há muito tempo atrás, quando começou a divulgar muito microagulhamento na internet, no YouTube principalmente, porque essa mesma caneta, a gente consegue fazer estímulo de colágeno no rosto. Então tem tratamentos faciais que a gente usa esse microagulhamento para fazer tratamento facial. Então o pessoal colocava essa agulha muito grande, extremamente grande, e fazia aquela injúria muito profunda, que saía sangue, e aí ficava aquele rosto totalmente muito machucado, muito lesionado, saindo sangue mesmo. Então isso a gente não usa mesmo no couro cabeludo para fazer de maneira alguma, é algo totalmente superficial, leve, não pode sangrar, não pode inclusive sangrar. Então é bem tranquilo, é uma técnica tranquila mesmo de ser realizada. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandando aí que eu respondo depois para vocês, viu? Agora eu quero começar a falar
de uma outra técnica, de um outro procedimento, que ele é muito usado tanto para tratamento único em alguns pacientes, tanto como adjuvante, um complementar, que seria a fototerapia ou a fotobiomodulação. Fototerapia e fotobiomodulação é a mesma coisa, é o nome dessa técnica. Eu tô até com a ponteira aqui que eu separei para mostrar para vocês. Essa aqui é uma ponteira do equipamento, que é um laser de baixa intensidade. Então, essa fototerapia ela é utilizada através de um laser, que é um laser de baixa intensidade. É um laser mais leve, que não vai tão profundo, que existem diversos lasers no mercado com diversas funções. Tudo depende da profundidade em que ele chega na nossa pele. Então, a função dele depende muito dessa profundidade. Esse é um laser de baixa intensidade, que ele é usado para tratamento de crescimento de fio, para diminuir a inflamação, para diminuir a oleosidade de couro cabeludo. Então, ele vai mais superficial na pele. Extremamente utilizado na tricologia. Por quê? Qual que é a função dele, né? Então, ele é um tratamento através de luz. É emitido uma luz. Então, aqui nessa ponteira vai sair uma luz, que pode ser uma luz vermelha. A luz vermelha é um laser vermelho. E a luz azul é um LED. É um LED azul. Você pode usar tanto o LED quanto o laser, ou usar os dois juntos, dependendo do que o paciente precisa. Geralmente, se o paciente tem oleosidade, fungos, dermatite seborreica, e a gente quer fazer estímulo ainda da região, a gente coloca os dois. Coloca o azul e coloca ainda o vermelho. Então, qual que é a função? Como que funciona essa fototerapia? É uma terapia em que a gente usa a luz. É uma luz direcionada, é uma luz focada, que vai no centro, não é igual essa luz de lâmpada, é um outro tipo de luz. É uma luz que ela tem uma profundidade de penetração. Essa luz de lâmpada ela não tem essa capacidade de penetrar profundamente aí na nossa pele e nem fazer uma ação terapêutica. Essa luz tem uma ação terapêutica. E o principal mecanismo dela é atuar na mitocôndria da nossa célula. Então vamos voltar lá atrás. A gente tem a nossa célula e tem uma organela que é responsável por produzir a energia das nossas células. E a partir dessa energia que a célula funciona, que a célula tem vida, que tem força. Então, esse laser ele é responsável por atuar nessa mitocôndria. Ele vai aumentar a produção de energia celular ali na região. E a gente sabe que nas disfunções de couro cabeludo, o folículo ele tem uma energia diminuída. Tem uma inflamação geralmente local, que faz com que a sua energia ela esteja bem mais baixa. Esse laser ele faz isso, então ele aumenta, ele dá muito mais potência, dá mais energia para esse folículo piloso. Então, dando mais energia para esse folículo piloso, ele tem uma maior capacidade de renovação celular, maior capacidade de proliferação, logo tem maior capacidade de estímulo, de crescimento do fio. O fio ele fica totalmente estimulado para crescer, então por isso a gente usa bastante essa fototerapia. É uma luz, então a gente não sente ele esquentando, ele não é um laser que utiliza da termólise, né, que geralmente é o esquentar do equipamento. Ele não esquenta, ele fica em 37 graus e meio. É uma luz que vai mais ou menos em questão de profundidade 4 milímetros, chegando praticamente lá na derme profunda, que é onde está localizado ali o nosso folículo piloso. Então ele vai até lá, nesse folículo. E lá, através da emissão da luz, a gente tem algumas proteínas que vão captar essa luz. Essa proteína, através dessa captação de luz, provoca alguma reação ali dentro desse folículo, que eu não vou explicar aqui agora como que é uma reação, mas existe uma reação química que acontece ali dentro, que promove essa liberação de mais energia ali para aquela célula. Então, o principal foco dele é fornecer energia celular, é fornecer energia para essa célula para aumentar o estímulo de crescimento. E outra coisa que ele faz também, além de aumentar o estímulo de crescimento do fio, ele é capaz de acelerar um pouquinho o ciclo capilar. Sabe aqueles fios que estão na fase de queda? É muito legal para os pacientes que estão passando por uma queda mais exagerada de cabelo, seja por qual motivo for. Tá passando por aquele fluxo telógeno que a gente falou esses dias, tá passando por uma queda maior, ele tem a capacidade de fazer com que o fio ele saia mais rápido da fase de queda e vá para a fase de crescimento.
Então ele faz esse transporte aí. Lembra que às vezes o fio fica ali 3 meses em queda, às vezes 4 meses em queda maior? Então se você está passando por uma fase de queda aumentada, fazendo o tratamento com a fototerapia, ele tem a capacidade de diminuir esse tempo de queda aí e o fio passa mais rápido para a fase de crescimento. Então é muito bacana, muito indicado para esses casos. Então, eu vou falar aqui agora quais as ações que essa fototerapia ela é capaz de promover ali no nosso folículo piloso. Além de aumentar a energia celular, que a gente falou agora, ele é capaz também de liberar alguns fatores de crescimento para a região, que são também aqueles mesmos fatores que eu tinha comentado no microagulhamento capilar. Ele também é capaz, através da sua luz, dessa energia, tem essa liberação de fatores de crescimento na região. Aumenta também a circulação local, é capaz de fazer um estímulo para aumentar ali aqueles vasinhos pequenininhos que são capilares, para aumentar a circulação da região. Além da ação de crescimento, tem também a ação analgésica, anticoliginosa, anti-inflamatória. Então vão liberar fatores que vão bloquear algumas célulazinhas ali que são responsáveis pela inflamação da região. A gente sabe que algumas doenças têm um fator inflamatório muito exacerbado. Não só aquelas doenças de cunho mais severas, em que tem perda de folículo piloso, mas a calvície ela já é também uma doença que tem um cunho inflamatório. A gente tem uma inflamação que seja ali dentro da pele, que a gente às vezes não consegue observar pela tricoscopia, mas tem uma inflamação ali na região. Então a fototerapia vai ser capaz de atuar nesse bloqueio dessa inflamação local. Tratamento, tem uma ótima função também antipruriginosa para aquelas pessoas que estão com muita coceira de couro cabeludo, muita irritação de couro cabeludo, pacientes que estão com dermatite seborreica, com muito excesso de oleosidade no couro cabeludo, muita produção sebácea, aqueles pacientes que estão com muita irritação ou dor de couro cabeludo. Então, através dessa luz, a gente consegue fazer isso. Tudo isso a gente consegue através da luz vermelha. Essa luz vermelha é uma luz bem poderosa com relação a funções terapêuticas. Tem uma função terapêutica muito grande. E a luz azul, que é o LED azul, muitas vezes a gente associa ele para os casos daqueles pacientes que têm dermatite seborreica, que tem muita produção sebácea, que tem muita produção de fungo ali na região, que a gente vê que ele está com muito fungo na região. Então, é um ótimo tratamento essa luz azul. Então, a gente alia aí a luz azul com a luz vermelha. Já fica um tratamento bem bacana. Essa fototerapia, ela não é nova. Ela já é usada há muitos e muitos anos. Muito usada na fisioterapia, porque dependendo da luz desse laser, pode ter uma profundidade, conforme eu falei. Então, a gente tem outros tipos de luzes também que são usadas para outros tipos de tratamento. A fisioterapia usa bastante também algumas luzes, pós-operatório, pós-cirúrgico, dor muscular. Então, tudo isso a gente pode usar essa luz para o tratamento. Então, vai mudar muito a potência, a frequência que a gente vai fazer esse ajuste. Para tratamento de oleosidade de pele, eu estava fazendo até essa semana para o meu rosto. Estava usando para oleosidade, para formação de acne e também para o melasma. Então, ele tem uma capacidade também de ser um adjuvante nesses tratamentos também. Não é nada específico só de couro cabeludo. A gente pode aliar aí para outros fins também, muito usado. Então, a fototerapia ela é bem ampla. Vocês têm alguma dúvida sobre a fototerapia? Hoje eu escolhi aqui para vocês esses procedimentos, que foi a fototerapia, que foi o microagulhamento capilar. Falei um pouquinho do tricoscópio, da importância de fazer uma análise bem feita, ter um diagnóstico aí através do tricoscópio. Vou relembrar aqui para vocês, para quem não estava no início da live. Esse aqui é o tricoscópio, que é uma câmera, que tem uma lente de aumento, que a gente encosta ali no couro cabeludo. E através dessa câmera a gente consegue observar. O meu eu conecto no computador, então a imagem ela fica aparecendo tanto para mim quanto para o paciente que está aqui observando, e eu consigo ir explicando o que está acontecendo, quais as alterações, e ele vai entendendo junto comigo o que pode estar acontecendo ali naquela região. Isso aqui é algo muito bacana para diagnosticar. Se você tiver alguma afecção de couro cabeludo, alguma queda capilar, algum afinamento, espaçamento,
não deixe de escolher um profissional que faça esse exame, chama tricoscopia, porque ele é extremamente útil, principalmente naqueles casos iniciais de calvície capilar, de alguma doença inflamatória mais severa, mais séria, porque tem algumas formas de nascimento, alguns regiões inflamatórias ali muito específicas, que vai ser muito, que a gente consegue determinar qual tipo de doença que poderia estar iniciando ali. Então, muito útil. Às vezes no olho a gente não consegue ver tudo que a gente consegue observando essa câmerazinha aqui. Então, a gente passou também pelo microagulhamento, que a gente usa essa caneta para fazer o microagulhamento. E a gente falou da fototerapia, que a gente usa esse cluster também. Não é só isso aqui, viu, gente? Tem um equipamento grande que emite a potência, né? Que emite toda essa luz aqui. É só para liberar mesmo. Tem um fio que ele fica conectado. Então, eu tirei só para mostrar para vocês o cluster, que é isso aqui, que a gente vai encostar no couro cabeludo para fazer a fototerapia. Não dói, fica alguns segundinhos em alguma região e a gente vai trocando e passando por todas as regiões de couro cabeludo. Então é isso, eu acho que eu falei bastante de todos os procedimentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar depois aqui, eu vou salvar a live. Semana passada não deu certo, hoje vai dar certo, eu vou salvar, deixar salva. Qualquer dúvida, vocês comentem lá que depois eu vou respondendo, tá bem? Muito obrigada pela participação de todos e tenham uma boa tarde.